Olá, seja bem-vindo aos estudos do direito. Hoje nós vamos aprender sobre a apelação. O artigo 1009 do nosso Código de Processo Civil, ele fala: da sentença cabe apelação. Então, do artigo 1009, diz assim: da sentença cabe apelação. Então, qual tipo de sentença? Qualquer tipo de sentença, seja ela a sentença condenatória, seja sentença constitutiva, ou seja sentença declaratória. Então, cabe aí você interpor um recurso de apelação. Então, a sentença condenatória é que condena a pagar, a fazer, a não fazer, são as sentenças condenatórias. Te condena a pagar, condena a fazer, não fazer. As sentenças constitutivas cria ou modifica uma relação jurídica, tipo união estável. Confirma ou não confirma a união estável. Isso é a sentença constitutiva. Ela cria ou ela modifica uma relação jurídica entre as pessoas. E a sentença declaratória, a inexistência ou a existência de uma relação jurídica. Então, aqui nós temos uma inexistência ou uma existência de uma relação jurídica, de uma questão de uma relação jurídica. Isso poderemos ter como exemplo a uso capião, uma ação de investigação de paternidade. Temos aí essas possibilidades. Então, da sentença cabe apelação, seja ela sentença condenatória, constitutiva ou declaratória. Então, tem essas modalidades de sentença e quaisquer uma delas cabe aí a gente interpor recurso de apelação. As sentenças, elas podem ser com resolução de mérito ou sem resolução de mérito. Então, o artigo 485 do CPC são as sentenças que não resolvem o mérito. E as dos artigos 487 do CPC é que julga o mérito. Então, aqui, julga o mérito. E aqui não julga o mérito, extinto sem resolução de mérito. Sem a resolução de mérito. Ambas as situações é cabível recurso de apelação, que julga o mérito ou que não julga o mérito. É cabível aí você apelar. E também tem as sentenças que são da extinção, da execução, que estão elencadas no artigo 924 e 925, ambos do nosso Código de Processo Civil. Então, são sentenças que eu tenho com resolução de mérito e sem resolução de mérito, e as extinção de execução do artigo 925 e 926 são cabíveis de apelação. As sentenças com mérito ou sem a resolução de mérito dessas circunstâncias. Agora, eu posso ter sentenças que são proferidas pelos magistrados com situações de citra petita, que não só cabe você fazer embargos de declaração, como você pode também proferir aí a apelação para esses fins. Então, a sentença citra petita, que são as que o juiz é omisso. Aí você pode interpor embargo de declaração, né? A omissão do juiz. E a ultra petita é que o juiz dá mais do que você pediu. Então, concede aqui, né? O juiz profere no dispositivo, é mais que o seu pedido. E as extra petita
que nada mais é que o juiz diverge daquilo que você pediu. Houve uma divergência do que você pediu. Então, eu tenho sentenças que poderão ser citra petita, o juiz pode ser omisso, você deve interpor os embargos de declaração. Embargos de declaração. VD. Embargos de declaração. Porquanto, se não interpor o embargo que perdeu o prazo de 5 dias úteis, nada que te impeça de fazer uma apelação para fins de correção de citra petita, ultra petita e extra petita. São situações de sentenças que não seriam muito aconselháveis dentro desse nossas condições aí da magistratura. Agora, tem umas exceções que eu posso ter o nome de sentença, mas que, na verdade, não cabe apelação. Por exemplo, execução fiscal. Julgado aos embargos de pequeno valor, o recurso é embargos infringentes, mas não a apelação. A sentença que decreta falência. Então, a primeira aqui é execução fiscal. A execução fiscal. Cabe, na verdade, os embargos infringentes. Decreta falência. Eu tenho aqui, na verdade, é cabível agravo de instrumento. Por quê? Porque, na verdade, o que eu tenho aqui não é o fim de um processo. É a decisão para o início da fase processual. Então, por isso que eu não tenho aqui o fim dessa questão da fase do conhecimento. Então, não seria aí cabível falar de apelação, mas eu tenho o nome de decisão final, agravo de instrumento. E, no caso, por exemplo, de uma sentença de prisão por pensão alimentícia, também é agravo de instrumento, em razão peculiar que a matéria não estaria ali extinta, terminada ali. Então, eu tenho essas questões. E também cabem em questões não apelação, mas advindo de uma sentença, quando se trata no juizado especial, eu tenho um recurso chamado inominado, que é a característica de uma apelação. Então, sentença proferida no juizado especial cível é recorrível por meio de recurso inominado, como lá elenca o artigo 41 da Lei 9.099, de 95, que vai falar sobre a questão das sentenças proferidas no juizado especial cível. O recurso cabível é o inominado, que é o que elenca no artigo 41, e o prazo também seria de 10 dias úteis, e não 15, como é a sentença proferida na Justiça Comum, para que você possa recorrer por apelação. Sentença proferida na Justiça Federal no julgamento de causas internacional, que se sujeita a recursos ordinários. Então, quando eu tenho uma sentença na Justiça Federal, então vejam bem, é importante vocês lembrarem disso. Eu tenho uma sentença, tá? Uma sentença na Justiça Federal. E as partes que fazem o autor e réu são questões de julgamentos de causas internacionais. Neste caso aqui, da sentença, eu vou então interpor um recurso ordinário constitucional e não uma apelação. São prerrogativas que nos levam a termos essa pequena diferença aí. Você vai ver lá no artigo 1027 do nosso Código de Processo Civil. O pedido de repreciação das decisões interlocutórias não precusas, na atual CPC, não há mais aquele agravo retido. Então, assim, na fase do conhecimento, então eu estou aqui, ó, na fase do conhecimento, onde eu estou no primeiro grau ainda, se você parte interpôs algum fato em que o juiz indeferiu, por exemplo, oitiva de uma testemunha, contradita de uma testemunha, antes do CPC de 2015, o CPC de 73, eu tinha a prerrogativa de fazer, então, um agravo retido. Ele foi extinto com o novo CPC e você pode, então, depois, nas preliminares do seu recurso, você alegá-lo, questões dessa natureza.
Não sendo aí o caso de agravo de instrumento, porque eu tenho um rol taxativo do artigo 1015 do CPC, que é um rol que é taxativo, mas tem certa flexibilidade segundo o entendimento do STJ, eu tenho que fazer o agravo de instrumento. Mas não sendo cabível o agravo de instrumento, eu não tenho o agravo retido, então nas fases da preliminar do meu recurso de apelação, ou das minhas contrarrazões, né, também, das minhas contrarrazões, eu vou, então, usar as questões que manifestem nas preliminares da apelação e das contrarrazões da apelação, as questões pertinentes que foram violadas no processo de conhecimento, que não é cabível agravo de instrumento, porquanto foi suscitido a permissão para você, então, não houve a preclusão, para que você possa aí ter esta possibilidade de suscitar questões processuais, que eram antes no agravo retido. Então, hoje eu tenho no artigo 1009, no seu parágrafo único, as questões que não podem ser suscitadas como eram no agravo retido, passam a ser as preliminares do seu recurso. Para você alegar, por exemplo, o interferimento de uma perícia, a questão da contradita de uma testemunha, o que não é cabível em agravo de instrumento, poderão ser suscitada ali nas preliminares do seu recurso. Para eu interpor uma apelação, na Justiça Comum, essa apelação requer as seguintes questões. Eu tenho os requisitos de admissibilidade, tá? Os requisitos de admissibilidade. Esses requisitos de admissibilidade hoje então, quem é o juízo de admissibilidade? Hoje é a segunda instância. Então, quer dizer, hoje, no novo Código de Processo Civil, eu não tenho o juízo de admissibilidade da primeira instância, tá? Então, o juiz que proferiu a sentença, ele não faz mais o juízo de admissibilidade. O seu recurso é aceito e é analisado os requisitos de admissibilidade pelo relator do Tribunal de Justiça ou então do Tribunal Regional Federal, dependendo da matéria que você está se tratando. Então, eu não tenho mais o juízo de admissibilidade na primeira instância, e sim o juízo de admissibilidade é na segunda instância. Agora, o juiz de primeira instância ele tem a função de receber sua apelação, abrir vista para as contrarrazões da apelação e encaminhar ao tribunal sem que faça as questões da admissibilidade, as questões dos requisitos de admissibilidade que são necessários. O prazo, que é a questão da tempestividade, então, um prazo são 15 dias úteis, tá? Conta-se, tira feriados, domingos e sábado. São os dias úteis para fins do prazo para protocolizar aí seu recurso, tá? Você, se não tiver sob o palio da justiça gratuita, você tem que fazer o preparo, que é a taxa do recurso. E se você não faz, você pode ter a oportunidade, determinando o desembargador relator, que é o juiz de admissibilidade, que você recolhe em dobro. Tá? E se você tem guias que ficaram com valores não completos, você também tem 5 dias para fazer o complemento, sem dar a deserção do seu recurso. Então, eu tenho ainda uma segunda chance, que no Código de 1973 a gente não tinha essas oportunidades, visto hoje pelo novo legislador que tem. Além disso, nós temos as questões que nós temos que cumprir. Também é importante saber que quem tem prazo em dobro, também dobro, para recorrer, é o Ministério Público, a AGU, a AGE, os procuradores de município. Eles têm o quê? Prazo em dobro para eles recorrerem. A Defensoria Pública tem prazo em dobro, os núcleos de prática jurídica de faculdade, e se o processo for físico, o processo é físico, conforme determina o artigo 229 do CPC, o processo sendo físico, então sendo partes diferentes, réus diferentes, então os advogados têm prazo em dobro, em razão que o processo sendo físico,
é pertinente que quando estar com um, não pode estar com outro. Agora, se o processo for já do processo de PJE, que é o processo judiciário eletrônico, não há nenhuma possibilidade desse prazo em dobro, porque o processo se encontra disponível para ambos consultarem o mesmo prazo. É indiferente da AGU, da AGE, dos procuradores de município, da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Núcleo de Prática Jurídica, que eles têm um prazo em dobro diferente, se o projeto é físico ou do PJE. E a questão, o que você também tem que ter em mente aqui do artigo 229, que os advogados têm prazo em dobro quando se trata do processo físico, mas não seria viável, não é pertinente. Por exemplo, imagina que, olha, o João, ele ajuiza uma ação contra Maria e Joana, tá? Num caso em que esses dois aqui, a Maria é condenada, a Joana não. Então, e aqui tem dois advogados diferentes. Não significa que o João tem prazo em dobro, porque aqui não tem a razão de recorrer, porque ele não foi condenado, a Joana não foi condenada. Ela não tem a razão de recorrer, porquanto não teria aí o João. Desculpa, aqui eu falei Maria, né? Não teria aqui a Maria motivo para se recorrer, porque a Joana não foi condenada, então o prazo mesmo sendo processo físico, tendo dois advogados diferentes, o prazo é único, de 15 dias úteis, em razão peculiar que Maria foi condenada e Joana não. Ela não tem motivação para recorrer, porquanto não tem necessidade dela ir lá pegar o processo fisicamente na secretaria, para que possa ela olhar, depender. Então, por isso que Maria não vai ter o prazo em dobro. Agora, se ambas foram condenadas, aí o processo é físico, pertinente ao cumprimento do artigo 229 do nosso CPC. Bom, para que eu possa fazer um recurso de apelação, eu tenho que fazer o aspecto formal, observar o aspecto formal. É o mais importante, é o artigo 1010 do nosso Código de Processo Civil, tá? Então, qual que é o formalismo? Eu tenho que interpor, então, assim, eu vou interpor, vou protocolizar essa minha apelação no juiz Sacó, no juiz que proferiu a decisão. Só que ele não tem nem o juízo de admissibilidade mais, conforme o novo CPC. Eu vou que endereçar o juiz da causa, eu tenho que endereçar o juiz da causa, endereçar o juiz da causa. Eu tenho que as razões do meu inconformismo, tá? As razões do meu inconformismo. Qual que é a razão do meu inconformismo? Eu não posso repetir uma contestação. Eu não posso resumir. Eu tenho que mostrar o meu inconformismo para que possa analisar aí as questões da minha apelação. Eu tenho que conter os nomes e endereços das partes, tá? Lá na minha petição. A exposição dos fatos e do direito. Então, tem que expor as questões da exposição aqui dos fatos e do direito. Também eu tenho que pôr as razões do meu pedido. Se a razão do meu pedido é uma razão do meu pedido numa questão de razões de pedido de reforma, erro injudicando, tá? Então, se eu verifico se a questão minha é questão de erro injudicando, tá? Ou então, um erro improcedendo. Na fase minha de apelação, tanto eu posso argumentar questões do meu inconformismo no erro judicando e no erro do processo. Eu tenho essas duas particularidades. Então, eu posso apresentar o meu inconformismo do análise da parte do magistrado que não analisou minhas provas como deveriam analisá-las, as minhas testemunhas,
o depoimento. Então eu vou partir aqui por uma questão do meu inconformismo, da análise propriamente dita do magistrado sobre as provas adunadas no processo que foram levadas e ele não teve a percepção que assim eu gostaria que tivesse. Ou então se teve questões, erros de processo, propriamente dito. Então, tendo erros de processos que não sejam sanados, é motivo de nulidade da sentença. Aqui é onde que o tribunal poderá reformar a sentença, se assim entendê-lo. Perfeito? Então, os efeitos, eu tenho também a parte dos efeitos dessa sentença, desta apelação. Eu tenho os efeitos que deverá ser recebido a minha apelação, tá? Eu tenho os efeitos que deverão ser recebidos. São as consequências que o processo sofre com a sua interposição. Então, a determinação legal, a lei impõe quais os efeitos que tem que ter. Qual é o recurso dotado? É matéria de ordem pública, não sujeita a preclusão. Então, qual é o efeito? Eu tenho os dois principais efeitos para receber um recurso de apelação. O primeiro é o efeito devolutivo, tá? Devolutivo. Como é o efeito devolutivo? Consiste na aptidão que todo recurso tem que devolver o conhecimento ao órgão adquém. Então, nada mais, eu estou devolvendo ao órgão superior o inconformismo que foi proferido no órgão inferior. Então, eu vou, nada mais devolver do conhecimento ao órgão adquém, que é um órgão superior, que consiste se o recurso é parcial ao tribunal e pode, por força do efeito devolutivo, aí ser examinado os seus aspectos, tá? Então, assim, a extensão que eu tenho do efeito devolutivo, eu tenho que ter a segunda menção. O apelante vai indicar qual é a sua pretensão, tá? Então, assim, o apelante aqui, ó, o apelante indica qual que é a sua pretensão, perfeito? Para que ele possa ser analisada. Qual que é a sua pretensão? Da decisão rejeitada, almeja o seu reexame. Isso significa o seguinte, que o tribunal só vai reexaminar a parte recorrida. Então, imagina, eu tenho aqui 2 pedidos, que era R$10.000 de danos morais e R$10.000 de danos materiais. O magistrado julgou os danos morais 8.000 e os danos materiais em 5. Eu recorro falando só dos danos materiais. Mesmo que o relator, então a Câmara, entenda que eu tenho direito de 10, se o tribunal só vai examinar aquilo que eu apelei, aquilo que eu, na verdade, devolvi para o tribunal, que seria aqui a questão dos danos materiais que eu estou reivindicando. Mesmo que ele entenda que eu tenho direito, eu não reivindiquei, ele não pode assim o fazer. Significa o tanto que eu devolvi é o tanto que eu estou apelando, que é o termo em latim que a gente conhece como o tanto, aqui olha, ó, o tanto devolutum, o tanto devolutum é o quanto apelutium, é o tanto que eu estou apelando. Então, quer dizer, não faça além daquilo que eu estou dizendo que eu gostaria que eu fosse. Então, é uma questão que já está aí consagrada no nosso artigo 1013 do nosso CPC. Perfeito? Bom, isso aí, a extensão do efeito devolutivo é que impõe a proibição do reformatio impégio. O que é o reformatio impégio? O reformatio impégio, isso significa o seguinte, que você, recorrendo sozinho, não pode ficar pior do que já está. Então, exemplo, eu tenho aqui o João, tá? Ele ajuiza uma ação contra um banco. Perfeito? Contra esse banco. Uma ação. Pedindo danos morais. Danos morais.
ok? Pediu 10 mil de danos morais. Desses 10 mil que ele pediu de danos morais, o magistrado de primeiro grau concedeu a metade, 5 mil reais. Tá? O João, ele apelou. Perfeito? O banco, não. Nem adesivo, posteriormente. Então, não apelou. O que ocorre? Quando chegar ao tribunal, o tribunal pode, o quê? Reformar para chegar a 10, mas nunca reformar para zerar, porque eu tenho o reformatio impégio que protege o João. Perfeito? Eu tenho o reformatio impégio, que esse aí é um princípio que protege o João. Perfeito? Então, sempre que eu apelo sozinho, eu vou ter aí a proteção da questão do reformatio impégio, uma proteção que é cabível quando eu estou sozinho, eu então verificar que não há possibilidade de ficar pior do que já está, perfeito? Ficar assim, prejudicá-lo mais do que eu já assim o tenho. Então, esse reformatio impégio é para reformar, para piorar, é que não pode. Não vai poder agravar a situação do recorrente, perfeito? Trata-se meramente de um efeito devolutivo. E é o tanto devolutio quanto appellutio, que é o que está aqui no artigo 1003. Agora, o que pode não ser protegido pelo reformatio impégio são questões, gente, que a gente tem na matéria de ordem pública. Então, as matérias de ordem pública, essas não têm como serem protegidas pelo reformatio impégio. São condições da ação, prescrição, decadência, legitimidade, as questões elencadas no artigo 485 do parágrafo 3º do nosso CPC. Ocorre aí, na verdade, um efeito translativo, que de ofício o magistrado ele vai poder, então, extinguir o processo. Então, imagina a situação aqui do João e do banco. O João, esse aqui é o nosso Joãozinho, né? O João, ele pediu danos morais ao banco Sol, 10 mil, ele então conseguiu 5, recorreu. Não poderá ficar pior, o reformatio impégio o protege, quer dizer, não poderá agravar a situação do recorrente. Mas chegando, o desembargador então percebe que existe uma questão de ordem pública, por exemplo, prescrição, uma decadência, a condição da ação, uma legitimidade, ele extingue o processo, há uma extinção do processo sem resolução de mérito. Então, nem os 5 mil que ele tinha, ele vai conseguir. Aí isso aqui pode ocorrer, sim, que não protege o princípio do reformatio impégio, tá? Aí julga, extingue, sem nada, então perdeu uma coisa porque teve uma questão de ordem pública. Outra situação que hoje o novo CPC tem, que não há aí a questão do reformatio impégio, vamos pegar esse mesmo exemplo, aqui, como o João pediu 10 e ganhou 5, não é o caso de danos morais, tá? Porque tem até súmula que eu peço 10 e condeno em 5, eu não posso ser condenado em honorários de sucumbência porque eu pedi 10 e ganhei 5, já tem até a súmula, aí sumulado na STJ. Então, pegando outro exemplo, sem ser danos morais, exemplo, um dano material, e o João recorre, não ganha, não fica pior do que já está 5, porquanto vai ser majorado nos seus honorários de sucumbência, porque aqui os honorários foram gradativos para cada um, para o autor e para o réu. Aí eu tenho o artigo 85, né, do nosso Código de Processo Civil, no parágrafo 11, que vai dizer o seguinte: se aqui ele foi condenado em 10%, poderá chegar em 20%, e mesmo estando sozinho, mas a questão da majoração da verba honorária na fase recursal, não tenho aí a questão da defesa, a proteção do reformatio impégio, em razão peculiar mesmo de que o risco de recorrer. Então, essas duas situações podem ocorrer que não temos aí a proteção do reformatio impégio, tá? Então, o efeito devolutivo, eu tenho até uma extensão no artigo 1013 do nosso Código de Processo Civil,
que é nada mais do que permite o tribunal julgar pedidos mesmo que a primeira instância não tenha feito. Pode o tribunal, desde logo, julgar o mérito. É aquela questão que a gente chama de causa madura. Então, chegando ao tribunal, porque o tribunal ele não tem a finalidade de julgar, ele tem a finalidade de reformar. Mas o CPC deu para o tribunal condições de julgar se a causa estiver já madura. É o efeito devolutivo do artigo 1013, no parágrafo 3º. Então, se você pega o artigo 1013 do parágrafo 3º do CPC, então, reformar a sentença fundada no artigo 485, sem resolução de mérito. Então, se a sentença chega sem mérito, ele entende que tem um mérito, ele julga o mérito. Decretar a nulidade da sentença por não ser congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, o que ocorre quando a sentença for ultra petita, citra petita. Então ele pode julgar, ou então anular a sentença, mas pode julgar aí as questões que pertinentes. E quando constar aí a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese que poderá julgá-lo. Ele viu que ele foi omisso, mas eu tenho todas as provas concluentes para que eu possa julgar, nada impede dele julgar. Então, eu tenho a questão do efeito devolutivo do parágrafo 3º, que o tribunal poderá julgar o seu caso quando traz uma causa madura, quer dizer, todas as provas já foram concluídas, todas as provas estão dentro dos autos, não há novas provas a serem produzidas, não vou trazer nenhum prejuízo às partes, é possível, então, o julgamento. Quando reforma da sentença fundada no 485, que é sem resolução de mérito, poderá julgar o mérito. Quando decretar a nulidade da sentença por não ser congruente, questões extrapetita, ultrapetita, que nós falamos no princípio da aula, como também quando constar aí questão de omissão do juiz. Então, em vez de eu ter tido o embargos de declaração, eu não perdi o embargos, ou então não o fiz, faço na forma de apelação, teria que voltar ao juiz de primeiro grau para julgar aquilo que ele omitiu. Mas se a causa for madura e ele tiver todos ali os documentos e todas as provas convincentes, ele faz o julgamento daquilo que foi omisso. Então, é uma nova situação aí que a gente possa tê-la no novo CPC e quando decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Então, falta de fundamentação, ele devolve para o juiz. Mas se a falta de fundamentação ele entende que é possível fundamentar, então aí eu tenho a causa madura, ele pode julgar. Então, tem essas particularidades aí quando eu estou no tribunal com a questão de apelação, se entender o desembargador a possibilidade, uma vez que existe a causa madura, não devolver o processo para a primeira instância para julgamento. Então, eu tenho ainda o efeito devolutivo de sentenças que colhem as alegações de prescrição e decadência. Para o novo CPC, quando eu falo de alegações de prescrição e decadência, eu estou falando de mérito, tá? Então, quando acolher alegações nas preliminares da extinção do processo com resolução de mérito, conforme o artigo 487, inciso 2º. Então, ficou feiozinho aqui, né? 487, inciso 2º do CPC, que vai elencar que, quando a questão for o efeito devolutivo de sentenças que colhem as alegações de prescrição e decadência, ele vai acolher as alegações nas preliminares e extinguir com resolução de mérito, porque se já teve prescrição ou já teve decadência, não vai poder julgar sem o mérito, uma vez que ele não tem mais como retornar a discutir essa matéria novamente em juízo. Então, chama-se preliminares de mérito, a expressão que é usada hoje, chamada de preliminares de mérito. Bom, e a parágrafo 4º do 1013, se você pegar aqui o artigo 1013, no parágrafo 4º, você vai ter uma questão que, no recurso, ultrapassando as preliminares que foram arguídas, se a causa estiver madura, julga o mérito. É o que a gente discutiu aí, não estando madura, anula a sentença e devolve. E no parágrafo 5º desse mesmo artigo, vai se dizer que o capítulo de sentença que confirma, concede e revoga tutelas provisórias é impugnável na apelação e não no agravo de instrumento, tá? Então, assim, se eu tenho a parte do capítulo de uma sentença, porque hoje você sabe, pelo 356 do CPC, eu posso fazer, então, a questão
que é julgar capítulo da sentença. Se eu posso julgar o capítulo da sentença, cabe agravo de instrumento, mas exceto, tá? Se esse capítulo de sentença confirma, revoga a tutela provisória, é, então, um caso aí, apelação e não agravo. Então, toda vez que eu tiver um capítulo de sentença, tá, que confirmou ou revogou a tutela provisória, não é um agravo, e sim apelação, tá? Conforme dita o nosso CPC. Isso tem um efeito que eu devolvo ao tribunal para você analisar, tá? Então, é a profundeza aí do recurso que eu estou proferindo, do efeito devolutivo. E a profundidade desse efeito devolutivo, também previsto no artigo 1013, no parágrafo 1º, olha aqui, ó, não, apagou. Aí o artigo 1013, no seu parágrafo 1º, ele narra o seguinte: o juiz precisa apreciar todas as pretensões formuladas no todo o fundamento. Então, ele tem que fundamentar e apreciar todas. Então, por exemplo, anulação de um contrato, fundamento menor, não assistido e fundamento de coação. O juiz pode decidir apenas um fundamento, mas o réu alega que não houve a questão da emancipação do menor, valerá aí da fundamentação da coação. O tribunal, por força da profundidade que chegou, porque se eu te devolvi para discutir uma coisa, mas daquele item que eu estou querendo reforma, ele pode aprofundar, perfeito? Então, o tribunal, por força da profundidade, fará reexame de todos os fundamentos invocados, ainda que não tenha sido aplicado na sentença. Porque se eu estou aqui dizendo para a questão da anulação de um contrato fundamentado que o menor não estava assistido, perfeito? E fundamento de coação, o juiz decidiu somente apenas um fundamento, na meu recurso ele pode, o desembargador, ter aí a profundidade do efeito devolutivo, mesmo daquilo que o juiz não analisou. Aí agora vai analisar pela profundidade do efeito devolutivo. O que vai acontecer? O desembargador pode aprofundar aí e analisar exatamente dentro daquele campo. Ele pode analisar aí tanto a questão do menor não foi assistido e da coação. O fato que não foi analisado pelo juiz de primeiro grau, tá? Então, por exemplo, se o réu, nesse caso, né, apenas alega que houve a emancipação, valerá a fundamentação da coação para fins dessa reforma. Perfeito? Então, a profundidade do órgão de quem, que é o segundo grau que vai analisar o recurso, examina todos os fundamentos suscitados. Ele tem a profundidade de aí analisar todos os efeitos que tem. E o primeiro, então, que a gente aprendeu foi o devolutivo, né? Enquanto eu devolutivo, tanto que eu devolvo é que você vai analisar, perfeito? E o segundo que nós vamos aprender é o efeito suspensivo. Então, em regra, é o seguinte: todo o processo, todo o recurso que a gente tem de apelação, em regra, tá? Em regra, ele é recebido no efeito suspensivo. Isso significa o seguinte: o que o magistrado de primeiro grau, que é o ADCO, ele condenou a pagar, fazer, deixar, o que for, em regra, quando eu apelo, houve a suspensão dessa decisão, tá? Então, em regra, uma vez que eu apelei, vai haver a suspensão dessa decisão. Só poderá valer a partir do momento em que tiver aí já analisado o meu recurso e do recurso que foi analisado na fase de apelação,
Se eu interpor recursos posteriores, aí não. Na fase da apelação, efeito suspensivo em regra. Agora, existe a exceção do efeito suspensivo. Então, o efeito suspensivo, ele impede da produção imediata dos efeitos da decisão, tá? Então, se eu condenei você a pagar X, enquanto estou recorrendo, não vai pagar o X. Por quê? Ainda pode ser que reverta, eu não vou pagar o X, perfeito? Então, pode ser atribuído legalmente conforme ao artigo 1012, agora do nosso CPC, o efeito imediato, ops legis, tá? Então, efeito imediato. Então, é o seguinte, existe a exceção. Então, eu disse para vocês, em regra, todo recurso de apelação faz com que a decisão não seja, tenha o seu efeito imediato. Vai esperar. Então, está suspenso o efeito. Agora, em regra, agora eu tenho uma exceção do artigo 1012, que vai passar a ter efeito imediato. Vai ter o efeito imediato, que é o ops legis, tá? Então, vai ter um efeito aqui imediato. Isso é, a sentença que, aí ele tem uma regra dos seus incisos do artigo 1012. Ele diz o seguinte, olha, se você tem se homologar divisão ou demanda de terras e condenar, se homologar divisão ou demarcação de terra, então toda sentença que tem a divisão e demarcação, aqui tem isso aqui, demarcação de terras, seu efeito é imediato. Então, recebe no efeito que você pode já executá-lo imediatamente. Suspende esse efeito aí, suspensivo. A segunda, toda sentença que condenar em alimentos. Então, por exemplo, o pai foi condenado a alimentos ao filho de 5 salários mínimos, mesmo que ele recorra dali até o resultado, ele deve 5 salários mínimos por mês. Então, o efeito imediato. A terceira tipo de sentença é quando extingue sem resolução de mérito ou julga improcedente os embargos à execução. Vocês sabem que quando eu tenho títulos extrajudiciais, eu vou fazer a minha defesa nos embargos, tá, da execução. É um processo apenso. Ele poderá ou não parar o principal, depende de circunstâncias que você vai requerer em juízo e ele vê a questão do pedido de uma caução para esses fins. Esse processo aqui que foi incidental, o que acontece com ele? Ele vai poder suspender ou não o principal, mas ele terá uma decisão sozinha, porque ele foi um processo à parte, perfeito? Aí dessa execução, que é um processo à parte, os embargos da execução, inclusive nós temos as prerrogativas do artigo 914 ao artigo 925 do nosso CPC, que a gente interpõe embargos à execução. Eu teria uma resposta, uma sentença final, tá? Então, ele fala o seguinte, se esta sentença aqui dos embargos da execução que você interpôs, se ela é extinta sem resolução de mérito, então os embargos que você interpôs, a sentença foi sem resolução de mérito, tá? Ou foi julgada improcedente, você apelando, aí eu não tenho esse efeito suspensivo, já vai prevalecer imediatamente a continuidade da execução no principal. Em razão de que, se for sem resolução de mérito, que aí não tem nenhum efeito, ou julgado improcedente. Agora, se for julgado procedente, eu não tenho essa prerrogativa, tá? E o quarto é julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem. A lei de arbitragem que tem as sentenças de arbitragem, né? Que a arbitragem é regida pela Lei 9.307 de 96. Então,
julgar procedente um pedido de instituição de arbitragem. Então, julgo procedente um pedido de instituição de arbitragem. Eu tenho um título, eu tenho uma sentença arbitral e eu vou, então, reconhecê-la, eu vou executá-la. Então, julgo procedente o pedido de arbitragem. Se eu recorrer, se foi procedente, o efeito não será suspensivo, você já pode executá-lo, já pode naquele momento. E a quinta situação é quando eu tenho uma sentença que confirma, concede, ou então revoga a tutela provisória. Então, nós citamos agora há pouco, não foi? Essa aqui, quando eu tenho uma sentença que concede, revoga a tutela provisória, eu tenho que fazer apelação, e ela já tem o seu efeito imediato. Eu não tenho que aguardá-la, tá? E quando decreta a interdição. Então, eu também tenho a sentença quando decreta a interdição, lá do artigo, aqui, olha, decreta interdição. Eu tenho aqui a situação do artigo 747, né? E o 758 do CPC, uma vez que a sentença de interdição concedida, o interditado pode apelar ou vice-versa, porquanto o efeito já é imediato. Também, além do rol do artigo 1012 e seus respectivos incisos, que nós tivemos aí, falamos sucintamente de cada um, eu também tenho sentenças, por exemplo, as sentenças que aí foge do Código Civil, né? As sentenças concessivas, as sentenças concessivas de mandado de segurança. Então, concedeu o mandado de segurança, tá? Conforme o artigo 14, parágrafo 3º da Lei de Mandado de Segurança, que é a Lei 12.016 de 2009, a sentença que concede o mandado de segurança tem efeito imediato. Mesmo que venha recorrê-lo, o efeito é imediato. Também tem sentença que tem a procedência da ação de despejo da lei do inquilinato. Se você pega o artigo 63 lá da lei do inquilinato, que é a lei 8245 de 91, procedente, mesmo que recorra, você já pode executá-lo de imediato, perfeito? Então, por exemplo, sentença concessiva de habeas corpus, habeas data, sentença concessiva de habeas data, conforme o artigo 5º, no seu parágrafo único lá da lei 9.507 de 97, o efeito é imediato, sentença concessiva de habeas data. Então, esses são alguns exemplos que a gente tem além do nosso Código de Processo Civil. Além disso, tem a extensão do efeito suspensivo. Qual que é? A sentença recorrida em parte, tá? Então, assim, eu tenho um efeito que eu posso ser imediato. Agora, se eu recorro em parte só dos meus pedidos, sentença recorrida em parte transitarão em julgado a parte não recorrida, óbvio, perfeito? Aí podemos executar desde logo. Então, por exemplo, eu tinha 2 pedidos, um pedido e 2 pedidos. Eu recorri só desse segundo. Esse aqui transitou em julgado. Aí esse aqui é o efeito, a extensão desse efeito, né? Aí eu posso imediatamente. Eu não preciso nem de estar neste rol aqui do artigo 1012, tá? E nem nessas questões nas leis esparsas, como nós citamos algum exemplo. Seria só no efeito devolutivo, mas eu tinha 2 pedidos. Eu recorri do pedido 2. Do pedido 1, não. Esse aqui transitou em julgado. Esse aqui eu posso ter execução imediata. Eu não preciso ficar esperando julgar o 2, porque isso aqui foi independente. Então, por exemplo, desde logo eu posso fazer na execução na Centrase, que geralmente hoje os tribunais de justiça de comarcas maiores têm uma vara específica para execução, que é a Centrase. Tem varas do interior que não tem a Centrase. Mas os capítulos de sentença deverão conter independência entre eles, tá? Para que você não possa confundi-lo. Independência, por exemplo, não seria independência se é paternidade com alimentos.
Aí eu preciso de ter a independência. A interposição aí de, por exemplo, um recurso especial, recurso contra a decisão que julgue incidente de resolução de demanda repetitiva, será recebido o efeito suspensivo. É umas feitos isso aí também que a gente tem em outras particularidades. O próprio relator que vai fazer aí o juízo de admissibilidade do recurso de apelação, ele pode recebê-lo, conceder, o relator pode conceder a suspensão, tá? Mesmo estando neste rol, basta você pedir. Então, você pode até estar no rol do artigo 1012, tá? Porém, se você faz o pedido ao relator, ele pode conceder suspensão, não tem efeito imediato. Então, a gente pode ver lá, por exemplo, pelo artigo 995, 1012, 1019, 1026, 1029, tá? Essas prerrogativas que você pode pedir suspensão, mesmo que esteja elencado aqui nos artigos dessa natureza. O relator pode, quando requerido, tá? Você tem que requerer para ele. Requerer pelo recorrente, aquele que está recorrendo. Nunca de ofício do desembargador. Em caso de risco de lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, efeito suspensivo. Então, imagine que está no rol do 1012, tá? Que se trata de alimentos. Foi julgado alimentos, 5 salários mínimos. Impossível, porque foi mal defendido, então, outras situações. Aí agora na fase de recurso, eu sei que a sentença será recebida, a minha apelação será recebida, porém já tem efeito imediato. Eu vou requerer ao desembargador, relator, fundamento e me demonstra o risco de lesão grave de difícil reparação se eu tiver aí 5 salários mínimos, e aí requer o efeito suspensivo. Então ele suspende, mesmo que esteja neste rol, tá? É uma prerrogativa aí do efeito suspendido concedido pelo desembargador. Então, da decisão monocrática lá do desembargador, do relator, né, cabe agravo interno, se você assim entender, para o respectivo órgão colegiado, conforme o artigo 1021. Então, dessa decisão que você pediu ele para receber o efeito suspensivo, ele nega, cabe você interpor um agravo interno para levar à mesa para discussão com os demais membros, né? E você veio para o nosso artigo 1012 também, ele fala que entre a interposição da apelação. Então, olha, veja bem, eu tenho essa prerrogativa aqui também, olha. Eu vou fazer a apelação, tá vendo? Aqui, ó, eu fiz a apelação, aqui, primeiro grau, tá? Na primeira instância. Entre esse prazo aqui que eu tenho, que eu protocolizei minha apelação, eu tenho, a Secretaria do Juízo vai fazer abrir vista para as contras-razões. Havendo isso aqui, eu posso, entre a interposição da apelação, até vir as contras-razões, pode vir aqui também o adesivo, dependendo da situação. Então, aí depois vai abrir vista para as contras-razões do adesivo. Então, a morosidade. Então, eu posso, entre a interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, porque aqui da primeira instância, depois que fizerem as contras-razões, sobe-se para o tribunal, ou é da Justiça ou Tribunal Regional Federal. Para análise, entre esse intervalo da distribuição no tribunal, cabe ao apelante, esse que fez a apelação aqui, tá? Formular uma petição para requerer a decisão de efeito suspensivo, digamos aquele caso do alimento como exemplo, para o efeito suspensivo, que vai tomar aí a decisão relator prevento da apelação. Então, ele distribui de fato, gente, uma petição, que é um mini processo, vai para um relator, tá? Dizendo o seguinte, ó, tá vindo aqui uma apelação, que ela não tem o efeito suspensivo, já vai imediato, só que eu preciso, em razão de que pode ocorrer aí um dano irreparável. Ele analisa e já profere. Ok, então tá suspenso. Até a sentença chegar neste relator, que ele vai virar o prevento,
demorar, por exemplo, 6 meses, esses 6 meses ele não tem que pagar aquela pensão de 5 salários mínimos, porque ele já fez o pedido para esse efeito suspensivo antes. É possível e é cabível, tá? Então, mesmo que esteja no rol do 1012, se você entender que tem fundamentação e demonstrar o perigo que está ocorrendo, demonstrar aí a questão de risco de lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante e fundamentando, é possível, em vez de ser o efeito imediato, pode ter o efeito suspensivo, mesmo que esteja nesse rol. E se você tem pressa até que seu recurso chegue no tribunal, você pode, então, interpor uma petição, que é um mini processo, para pedir ao relator para que conceda antes. E ele depois torna-se o prevento, é o relator prevento, perfeito? Então, é o efeito suspensivo ativo. Tá? O relator liminarmente concede essa tutela recursal que você está querendo. Você tem que pedir. O apelante requer ao relator efeito ativo, tá? Ou suspensivo ativo, correspondente à tutela antecipada de pretensão recursal. Gente, quando você recorre e você não tem esse pedido ao relator do efeito ativo ou suspensivo ativo, correspondente à tutela antecipada à pretensão recursal, ele não vai poder fazer isso de ofício. Mesma coisa que você faz um agravo de instrumento, que você não requer aí o efeito ativo, a suspensão ativa. O agravo não tem o menor efeito. Então, a gente tem que ter essas prerrogativas, né, em mente. E a outro efeito que pode acontecer é que a gente já comentou do efeito translativo. É que, de ofício, o desembargador permite ao órgão de quem, né, examinar de ofício matérias de ordem pública, conhecendo ainda que não integram o efeito do recurso. Aí que nós falamos no efeito do reformate impédio, que nem protegido fique. Então, questão de prescrição, decadência, falta de condições processuais, o seu processo é extinto. Perfeito? Além disso, eu tenho um efeito que pode ser o expansivo, que é a aptidão da eficácia, pode ultrapassar os limites objetivos. Então, exemplo, eu tenho uma ação contra o dono do veículo e o motorista. Tá? A condenação é solidária. O recurso do motorista vai servir para o outro, em razão aí do efeito expansivo. Então, se um recorre e o outro não, os dois têm essa responsabilidade solidária, vão servir para ambos. Mesma coisa quando eu interponho embargo de declaração, interrompe para todas as partes. Quando eu tenho embargo de divergência no STJ, interrompe para todas as partes no recurso extraordinário. Isso é um efeito expansivo, que a gente pode tê-lo. Ainda tem esse expansivo objetivo, que nada mais é os pedidos interdependentes, que mantêm entre si relação prejudicialidade. O provimento vai repercutir um no outro. Então, exemplo, eu tenho uma ação de investigação de paternidade, perfeito? Acumulada com alimentos. O réu recorre contra o pedido declaratório da paternidade e vai afetar os alimentos. Então, eu tenho ainda até uma expansão objetiva, dependendo da circunstância. E a última forma que ainda pode acontecer, que é bem usual, que é chamado de efeito regressivo. Tá? Esse efeito regressivo, o órgão ad cor, que é aquele que proferiu a sentença, ele não tem poder para desfazer a sentença, para novamente proferir outro julgado. Então, mas nada mais é um juízo de retratação, tá? Um juízo de retratação. Isso acontece o seguinte, a apelação em regra, ela não tem esse efeito, tá? Então, em regra, não tem esse efeito. O juiz fazer retratação em apelação, retratação de sua decisão. Mas eu tenho a exceção, tá? Então, assim, em regra não tem, mas eu tenho uma exceção, que ela é da seguinte sentença. A sentença que é proferida sem resolução de mérito, tá? Sem resolução de mérito. É o artigo 485, tá? Do CPC. Perfeito? Então, ele julgou sem mérito. Você, ao recorrer, você pode requerer do juízo que ele retrate. Aí eu tenho o artigo 485, no parágrafo 7º do CPC, ele vai dizer que você pede para ele retratar.
em 5 dias ele pode retratar e o processo vai continuar, porque o processo foi julgado sem resolução de mérito. Você pede no seu recurso para que ele retrate, porque não há possibilidade de julgar sem mérito, porque todas essas questões pertinentes a ter mérito eram cabíveis. E ele vê que realmente houve um equívoco, pode retratar. Então, isso chama efeito regressivo. Tá? Outra situação é quando tem uma sentença improcedente, aqui, ó, improcedência da sentença, do pedido, tá? Liminar do pedido. Então, no artigo 332, lá no seu parágrafo 3º, ele pode retratar. Então, quando eu tenho uma sentença que foi julgada improcedente, liminarmente, sem analisar o pedido e nem citar o réu, aí eu posso requerer em juízo que ele, ao apelar, que ele, então, julgue o mérito. Ele pode verificar a situação, inclusive mandar citar o réu e depois verificar aí toda essa circunstância. E a mesma coisa tem o artigo 331, lá do CPC, que fala que, indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultando o juiz, em 5 dias, retratar. Tá? Então, quando ele não julga o mérito, então julga improcedência, mas liminarmente, já julgou improcedente, você pode pedir para ele retratar. A mesma coisa tem no agravo de instrumento, tem efeito regressivo, que o juiz pode retratar, depois que eu interpus o agravo, artigo 1018, parágrafo 1º do CPC. Ocorre também no agravo interno, que o relator pode retratar, que é o efeito regressivo do artigo 1021, parágrafo 2º. Ocorre também no agravos para fins de recurso especial extraordinário, que o presidente do tribunal pode receber um efeito regressivo e retratar, que é o artigo 1042, no parágrafo 4º, permite essa situação. Ocorre nos embargos de declaração, que o juiz retrata, que é o artigo 1024, parágrafo 4º. Então, tem esses efeitos regressivos também em circunstâncias diferentes, circunstâncias outras para que eu possa fazê-lo. Além disso, é importante que a gente tenha em mente que um recurso, eu posso, desse recurso, eu ter a seguinte situação, a classificação de um recurso de apelação, eu posso a decisão ser impugnada no todo ou em parte, tá? Então, se você tem um recurso de apelação, você pode recorrer no todo, tá? Ou em parte. Então, eu tenho essa classificação. Quando eu falo aqui da classificação desse recurso, a classificação dos recursos, então, porque servem para todos, eu tenho a seguinte situação, eu posso recorrer o todo ou em parte. Então, não necessariamente que sempre que eu recorrer, sempre que eu apelar, eu tenho que apelar de tudo. Eu posso apelar de partes que eu quero que reforme. Você vai ver isso no artigo 1002 do nosso Código de Processo Civil. Tá? Em outros vídeos que nós temos, eu mostrei que no caso de apelação, pode existir em apelação em adesivo. Tá? Em adesivo, eu vou me abster de explicar, porque está nos vídeos anteriores, tanto no meu canal como aqui no nosso AVA, enfim, já foi explicado. Eu tenho para a apelação tanto a fundamentação livre, tá? Que é tanto questões de processo como de matéria que eu quero rediscutir. Então, a apelação me dá essa prerrogativa para eu fazer essas questões. E então, eu tenho essas particularidades aí na questão para eu fazer a apelação, tá? Por hoje é só, vou me despedindo, a gente se encontra aí em breve para falar mais sobre recursos.